estamos mentalizando a imagem de Jesus. O Mestre, há mais de 2000 anos, nos fez o convite para segui-lo. Peçamos a Ele, portanto, que ampare hoje a nossa disposição para o estudo, a fim de compreendê-lo melhor, e que possamos exemplificar em nossas atitudes os ensinamentos colhidos em nossas aulas. Graças a Deus. Que alegria tê-lo conosco. Ainda bem que você retornou, porque hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Hoje vamos ver a 7ª aula na parte A, compromisso afetivo, casamento e divórcio. Vamos lá? Compromisso. O que vem a ser compromisso? É importante nós entendermos os conceitos das palavras. Então, de acordo com Aurélio Buarque de Holanda, ele define compromisso como obrigação, convenção, ajuste, pacto, promessa de trato a ser cumprido. Durante o nosso dia, durante a nossa existência, nós acabamos assumindo uma série de compromissos. Ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da nossa existência. Mas hoje nós queremos focar mais diretamente no compromisso afetivo. O que vem a ser compromisso afetivo? O compromisso afetivo é aquele assumido no campo das afeições. É quando nós nos envolvemos com alguém. É quando nós, de alguma forma, nos comprometemos em relação aos sentimentos, ao coração. Compromissos com a lei de amor. Nós assumimos esses compromissos. Dentre os compromissos afetivos, evidentemente, ele também vai abranger uma série de situações. Eu posso desenvolver um compromisso de afeto para com o meu animal de estimação, para com os meus pais, para com os meus filhos, para com os meus irmãos, enfim, toda a minha relação familiar. Mas aquele compromisso afetivo que, de alguma forma, envolve situações mais abrangentes, são aqueles compromissos que eu assumo em relação ao meu companheiro, à minha companheira. Aquele que, de alguma forma, eu conquistei e me deixei ser conquistada para uma relação a dois. Quando nós vamos procurar, dentro da doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um item que vai falar sobre o dever. Porque quando se fala em compromisso, automaticamente nós também vamos atrair para nós deveres. Deveres constantes, decorrentes desta relação de compromisso. E lá nós vamos ver que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. O que isto significa? Nós vamos observar que esses deveres de sentimentos afetivos em relação ao afeto, ele vai até um determinado ponto onde nós não podemos ultrapassar sem ferir aquela outra pessoa. Assim como nós também não gostaríamos que ninguém nos ferisse nessa situação, na situação de afeto. Portanto, é muito importante nós compreendermos, toda esta relação.
O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Ou seja, nesta mesma mensagem, como nós vamos ver, esta mensagem é ditada pelo espírito de Lázaro, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. E o item é o item 7, aonde nós vamos encontrar a mensagem dever do espírito Lázaro. Ele vai nos dizer, né, que o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O que isto significa? Que normalmente quando nós atraímos para nós o sentimento de alguém, nós nos tornamos responsáveis por este alguém, porque nós conquistamos este alguém. É este compromisso afetivo que se refere o Evangelho. E também nós não podemos nos esquecer, né? Somos responsáveis por tudo aquilo que conquistamos e trazemos para perto de nós. Esta responsabilidade é nossa. Portanto, faz parte, né, desta nossa evolução, deste nosso aprendizado, a melhor compreensão desses compromissos afetivos que assumimos ao longo da nossa existência e ao longo da nossa evolução, não só a existência presente, como todas as demais, posto que somos espíritos imortais. E quantas encarnações nós já vivemos? Quantos compromissos afetivos nós conquistamos? E também é interessante porque, através dessas conquistas, através desse desenvolvimento afetivo, que nós vamos fazendo, estabelecendo as nossas relações com os espíritos amigos, com os espíritos afins, com os quais nós desenvolvemos certas afinidades, decorrentes exatamente deste compromisso. Mas falando em compromisso, é claro que de todos os compromissos, um deles é fundamental, que é aquele compromisso que nós temos para com aquele próximo mais próximo, aquele que está ao nosso lado, o meu companheiro ou a minha companheira. Jesus nos recomenda a amar nosso próximo. Certamente, toda vez que infringimos a lei do amor, sentimos a repercussão do abuso em nossa consciência. O que é a nossa consciência? É uma sentinela que nós temos dentro de nós e que, via de regra, ela dispara um alarme toda vez que infringimos a lei de Deus, a lei de amor. Quando Jesus nos orienta para que façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, isto vale principalmente para aqueles próximos, mais próximos a nós. Aquela nossa família, aquele com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Este é o meu próximo, mais próximo, a quem eu devo respeito, a quem eu devo amor, a quem eu devo consideração. Respeitar, portanto, o sentimento do outro é fundamental para o nosso próprio equilíbrio emocional. Até porque, quando eu desrespeito o sentimento do outro, automaticamente eu atraio para mim desequilíbrio. De todos os compromissos, como nós acabamos de ver, o compromisso mais importante que nós assumimos nessa nossa caminhada é o casamento. Mas o que vem a ser o casamento? É importante nós também compreendermos. Casamento, segundo lá, de novo, recorrendo ao Aurélio,
ele define casamento como ato solene de união entre duas pessoas de sexos diferentes, capazes e habilitadas com legitimação religiosa e ou civil. Numa segunda definição, ele diz que é uma cerimônia em que é celebrada essa união. E numa terceira, ele diz que casamento é uma aliança, uma união. Esta definição está, no Novo Aurélio de 1999. É importante nós nos encontrarmos aí diante dessas definições no tempo. Por quê? Porque quando nós tivemos a Constituição Federal de 1988, ela deu um grande passo no sentido de proteção do Estado à família. Quando ela trouxe dentro do artigo 226, parágrafo 3º, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Veja, o Aurélio de 99, a Constituição de 1988. Depois nós tivemos uma alteração no Código Civil, em 2002, que define o casamento, se realiza no momento em que, novamente, o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer um vínculo conjugal. E o juiz os declara casados. Até aqui, o que nós estamos vendo, As convenções, as celebrações dos casamentos, o que é necessário para que este casamento se efetivasse. Na evolução da lei, nós temos mais recentemente, em 2013, uma nova visão, que fica determinado ou estabelecido o casamento homoafetivo, ou seja, que casais do mesmo sexo têm direito ao casamento civil. Portanto, nós estamos vendo rapidamente a evolução e a transformação do casamento perante as leis dos homens. Mas o que nós mais queremos focar é o casamento face à visão divina. O que significa o casamento para a lei de Deus? E aí nós vamos encontrar, a não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. Agora, frente à lei divina, no casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal para que se opere a renovação dos seres que morrem. Isto faz parte da lei de Deus, que é a lei de reprodução, não só dos homens, mas de todas as espécies. Portanto, esta parte é fundamental para a lei de Deus, que é a reprodução dos seres, a união conjugal entre dois seres para que se produza um novo ser. Mas ela não fica só neste ponto, Kardec vai nos trazer, e veja, quando eu falo Kardec, eu estou falando daquilo que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863. Kardec, ele é bastante atual para nós. Por quê? Ele vai nos colocar que as condições que regulam esta união conjugal são de tal maneira humana que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais.
e que não tenham sofrido modificações através do tempo. É o que nós acabamos de ver. Dentro do nosso país, em poucos anos, nós vimos várias alterações referente à lei do casamento. Mas imaginem, se nós observarmos a nível de universo, a nível mundial. Cada país estabelece as suas próprias leis. Cada país faz as suas mudanças de acordo com as necessidades, de acordo com seus costumes. Por isso que a lei que rege o casamento é uma lei humana, passível de mudança, de alteração. A parte que refere-se à lei divina é a lei da reprodução. A lei da reprodução é uma lei divina e ela rege não só os homens, como todo ser vivo que precisa se reproduzir. A parte desta lei, nós temos uma lei maior, que envolve a todos nós e que realmente vai fundamentar o casamento, que é a lei de amor. E a par disto, nós trazemos aí o que nos coloca Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, de 1970. Também, veja, não é recente, mas o que é que ele traz para nós? 1970. Ele vai nos trazer que o casamento ou a união permanente de dois seres, observação, aqui ele não está dizendo de um homem e de uma mulher, de dois seres, implica no regime de convivência, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Estamos chegando a uma definição sob a ótica espírita. Então, nós podemos concluir que sim, casamento seria esta união verdadeira de dois seres, respeitando a lei do amor. Quando existe amor, esses seres se unem independentemente de qualquer lei orgânica que venha regular esta união. Ou seja, eu não preciso da lei dos homens para fortalecer, para estabelecer esta união quando existe o amor verdadeiro. Mas ainda estamos longe desta realidade. Por ora, somos espíritos bastante imperfeitos e necessitamos sim das leis que nos orientam, né? Das leis dos homens, para o quê? Para eventualmente pôr freio em muitas das nossas paixões, em muitas das nossas imperfeições. O Espiritismo, então, ensina-nos que o casamento é um progresso na marcha da humanidade e que a sua abolição significaria o retorno à vida animal. Porque muitas pessoas falam, podemos abolir, então, o casamento, não é? E, na verdade, Kardec, questionando os espíritos nos orientam que se nós abolíssemos o casamento da nossa sociedade, nós retornaríamos à vida animal. Portanto, o casamento é necessário. E por que é necessário? Porque, via de regra, quando nós nos unimos a uma outra pessoa e vamos viver o dia a dia, nesta fase do dia a dia, nós dizemos, né, que aquele lar que nós constituímos é um cadinho redentor, porque é ali que nós vamos verdadeiramente conhecer o outro, com as suas conquistas, com as suas imperfeições, e que nós vamos ter que exercitar no nosso dia a dia, muitas vezes, o nosso orgulho, porque teremos que ceder para não fazer daquela convivência um ringue, aonde
existem discussões e brigas constantes. Nós teremos que aprender a viver com o outro. Viver com o outro é um exercício diário e que vai exigir de nós tolerância, amor, paciência. E tudo isto, por isto que, nós dizemos que a verdadeira união é aquela que é regida pela lei do amor. Porque quando você ama verdadeiramente, você renuncia a uma série de situações e passa a conviver de forma mais harmoniosa. Quando esta convivência se torna ruim, obviamente que nós, dentro das nossas próprias leis, nós temos leis que vão reger a separação, que é o divórcio, do qual nós vamos falar um pouquinho. Então, o que é o divórcio? O divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente aquilo que de fato já está separado. Nós já promovemos esse afastamento, esse esfriamento das nossas relações. O divórcio só vai oficializar. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Qual é a lei divina mesmo que nós vimos? A lei de amor. Portanto, as relações que se constroem baseada sob a lei do amor, dificilmente elas terão como resultado final uma separação. Porque quando eu amo verdadeiramente, este amor me fortalece para que eu possa superar, junto com o outro, todas as dificuldades, todos os desafios do dia a dia. Agora, quando este amor ou quando esta relação foi construída sob os interesses materiais, por exemplo, interesses financeiros, interesses sociais. Obviamente, essas relações elas já nascem bastante fragilizadas e daí podem vir a falir. E quando chega a falência desta relação, desses sentimentos, obviamente nós não teremos opção senão encerrar, colocar um ponto final, até para que a animosidade não cresça. E isto não se amplie dentro de nós, porque nós vamos alimentando mágoas, rancores, sentimentos negativos. E não podemos esquecer, somos espíritos imortais. O que isto significa? Que quando nós não trabalhamos esses sentimentos dentro de nós, e a morte nos surpreendem nestes momentos, esses sentimentos, eles seguem conosco, uma vez que a morte não transforma ninguém. Portanto, se nós partirmos com esses sentimentos de raiva, de ódio, obviamente continuaremos ligados pelo sentimento a esta relação. São os compromissos afetivos que nós falamos lá no início, que vai nos, de alguma forma, continuar presos para um novo compromisso. Portanto, nós seremos, de alguma forma, atraídos para uma nova relação, numa futura reencarnação, para saldar esses débitos, para saldar esses compromissos dos quais nós não conseguimos vivenciar, olhando sob esse prisma. Por isto que Jesus, quando ele foi questionado sobre a concessão do divórcio, ele disse que Moisés
havia, sim, autorizado a carta de divórcio por conta da dureza dos nossos corações. Assim, meus queridos, o divórcio, portanto, ele não é contra a lei de Deus, uma vez que ele é uma lei dos homens. E se a relação estiver firmada sob a lei de Deus, a lei divina, que é a lei do amor, obviamente o divórcio não existirá. Agora, caso esta relação não se fundamentou sob a lei do amor, e sim sobre a lei dos homens, obviamente o divórcio é algo que pode ser utilizado para que os nossos sentimentos não se multipliquem em relação a mágoas, a ressentimentos. E para que nós possamos melhor compreender o texto de hoje, trouxemos para vocês 3 questões que devem ser respondidas para a fixação do aprendizado de hoje. Trouxemos também a bibliografia, que poderão acessá-la a qualquer momento, se assim o desejarem. E, finalmente, para encerrarmos o nosso encontro, nós trouxemos uma frase de Emmanuel, que se encontra lá no livro indicado, Vida e Sexo, onde ele nos diz: tudo que dermos a outrem, no mundo afetivo, outrem também nos dará. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso O que é o Espiritismo. Hoje nós estamos na 7ª aula, parte B. Olha o tema, que desafiador: parentesco corporal e espiritual. Tá pronto? Essa aula tem alguns objetivos: diferenciar o parentesco corporal do parentesco espiritual, contar uma pequena parábola, uma pequena história acerca de Jesus, onde ele mesmo, o Mestre Jesus, foi questionado acerca do parentesco. E, por último, explicar a importância dos laços espirituais e dos laços corporais. Tá pronto? Vamos começar? Querido, falar ou pensar em família significa falar ou pensar em conceitos. E eu trouxe um conceito bem pequeno, bem singelo, bem simples, acerca do que se considera família. Olha aqui, família é um conjunto de pessoas que possuem entre elas um grau de parentesco e vivem formando um lar. Olha que bonitinho, um pai, uma mãe, seus filhos, os avós, convivendo debaixo de um mesmo teto. Falar ou pensar em convivência debaixo de um mesmo teto, você deve estar perguntando aí: nem toda família é só amor. Muitas vezes existem atritos, muitas vezes existem divergências de pensamentos. E ao haver atritos, ao haver divergências de pensamentos, será que já passou pela sua cabeça, ou você, será que já ouviu algumas dessas indagações? Será que eu pedi para nascer nessa família? Estou na família certa? Com as pessoas certas? Por que que eu estou nessa família? Por que que eu não sinto o mesmo sentimento por todos os integrantes da família? Muitas vezes nos pegamos a sentir mais amizade, mais fraternidade, mais amor por um amigo, que até o chamamos de amigo do peito, do que realmente por aquele que convive conosco lá dentro do nosso lar. Já passou por essa experiência? E esse último aqui, ó, por que é que nos sentimos estranhos dentro do nosso lar? Como se nos sentíssemos uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida.
Já ouviu? Já sentiu esse tipo de indagações? Esse é o convite do dia de hoje. Essa é a proposta do dia de hoje, fazer uma reflexão acerca desses itens. Vamos lá, vamos começar. Qual é a nossa essência? Vamos começar a nossa reflexão por aí. De verdade, vamos parar para pensar. Qual é a nossa essência? Qual é a minha essência? Qual é a sua essência? E é aqui que nós vamos nos socorrer da doutrina dos espíritos, né? E vamos trazer esse tipo de informação que os espíritos nos trouxeram ao afirmarem: todos nós somos espíritos. A minha essência é de espírito. Essa é a nossa essência, todos nós somos espíritos. E se eu sou espírito, quem me criou? De novo, a doutrina espírita nos diz que o nosso Criador todo amoroso foi Deus, Ele nos criou e nos presenteou com a imortalidade. O espírito não morre. O corpo perece, mas o espírito jamais perece. E é fazendo as conjecturas e fazendo as analogias que nós chegamos à conclusão de que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que eu quero dizer com isso, você deve estar me perguntando. Pense comigo. Nós estamos falando em família, nós estamos falando em corpo físico. Como é que acontece a produção de um novo corpo físico? Precisamos de um óvulo, precisamos de um espermatozoide que se encontram e há a fecundação deste óvulo. Com esse óvulo fecundado, nós carregamos ali os caracteres hereditários do nosso pai e de nossa mãe. Então vejam, corpos geram novos corpos, mas o espírito que vai habitar esse corpo, esse espírito, não é originado pelos nossos pais, somente por Deus, como eu disse anteriormente. E é aí que nós vamos observando este item que eu pulei aqui, ó. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. E aí nós vamos entender por quê. Olha aqui comigo, ó. Os pais fornecem o envoltório corporal, como eu já disse, óvulo, espermatozoide, fecundação, novo corpo físico. E é lógico que por ser e assumir a tarefa da paternidade ou da maternidade, esses pais assumem tarefas muito importantes. Entre elas, orientar e desenvolver moralmente e intelectualmente os nossos filhos. Mas veja que interessante. Se eu ganhei de Deus um presente, que é a imortalidade, isso pressupõe que esse espírito que está habitando o nosso corpo físico, o seu corpo físico, já não está aqui pela primeira vez. Já estivemos aqui por muitas e muitas e muitas vezes. E agora eu lhe convoco a refletir comigo nessas idas e nessas vindas. Fizemos milhares de amigos. Se você tiver alguma dúvida, pense no seu bloco de amigos hoje. Sempre temos a oportunidade de ampliar esse grupo de amigos. Nessas idas e nessas vindas, nós fizemos milhares de amigos. E você deve estar perguntando para mim nesse instante, onde eles estão? Já que eu tenho tantos amigos assim, onde eles estão? E eu vou te responder de novo segundo a doutrina espírita. Eles também estão agrupados no mundo espiritual. Porque esse grupo de amigos que nós fazemos, esse grupo de amigos que você fez, enquanto espírito de idas e vindas e de idas e vindas, tem um relacionamento de afeto, tem
tem um relacionamento de amizade, tem sentimentos que são próximos, que são partidários, compartilham amor, compartilham emoções. Então, amigos, no mundo espiritual não é diferente do mundo corporal. No mundo espiritual, os nossos irmãos, os nossos amigos espirituais também estão reunidos por simpatia. E essas reuniões também estão relacionadas às vibrações de amor, às vibrações de afeto, refletem a sua vibração moral, refletem a sua elevação moral. E olha que interessante, em razão desses grupos existentes no mundo espiritual, é que existe a possibilidade de trocarmos informações, de trocarmos experiências. Já parou para pensar em tão grande, o quão grande é o grupo de amigos espirituais que você tem? Não? Vamos refletir, vamos um pouco mais além. Para vocês entenderem e aprofundar, nós trouxemos um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, e nós fomos lá ao item 14, capítulo 14 deste Evangelho. Procura lá o item 8. Neste item 8, os Espíritos vão nos instruir. Qual a diferença acerca de laços espirituais e laços corporais? Olha a redação. Há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Sobre as famílias baseadas em laços espirituais, eles nos afirmam que essas são duráveis. Duráveis as primeiras, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Agora, acerca das famílias corporais, eles nos dizem que elas são frágeis. Frágeis como a matéria. Podem se extinguir no tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente. Você deve estar se perguntando acerca de por que uma família corporal é frágil, enquanto que uma família espiritual é durável. E eu vou te responder aqui, ó. No mundo espiritual, nós nos agrupamos. Não foi isso que eu disse anteriormente, por afinidade? No mundo espiritual, e quando estamos lá, nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos instruímos, nós fazemos metas e objetivos, traçamos os nossos projetos. E ao traçar os nossos projetos, entre eles, traçamos o projeto de uma futura reencarnação. Veja, estamos no mundo espiritual, projetando a nossa reencarnação. O que nós nos perguntamos lá é: o que é que eu quero aprender nessa próxima reencarnação? Que tipo de sentimento ou que tipo de virtude que eu quero desenvolver nessa minha próxima reencarnação? Então, queridos, você que está aí me ouvindo, você que está aí me vendo, pare para pensar. Se nós estamos fazendo nossas metas, se nós estamos traçando os nossos objetivos, não significa que necessariamente no mesmo ambiente doméstico se reencarnará somente os seus amigos. Pode ser que você convide, pare para pensar, você convida um desafeto seu anterior para fazer a harmonia de sentimentos. Que você não tem tanta alegria ou tanto sentimento de amizade para fazer agora aquela convivência, para estreitar esses laços, para que ele passe a fazer parte do seu grupo de laços espirituais. Pare para pensar, você pode ter pedido para estar nessa família, para estreitamento desses laços. Então, nem sempre na mesma família corporal tem espíritos que vibram
com o mesmo sentimento, com a mesma amizade, com a mesma harmonia. E é daí que nós vamos perceber e entender por que é que no ambiente doméstico sentimos, algumas vezes, hostilidade, raiva, rancor, mágoa. Por que que em relação a um nós temos uma distância maior e que não temos em relação a esse outro? Já parou para pensar? Veja, os laços não se rompem. É daí que nós conseguimos entender que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Dois irmãos consanguíneos, aqueles que vivem, né, e são oriundos de mesmo pai e de mesma mãe. Esses dois irmãos consanguíneos podem repelir-se. E então, querido, estar em família é a nossa oportunidade de evolução. É diferente, olha para os integrantes da sua família. Você vai perceber diferentes graus de evolução. O nosso objetivo aqui não é dizer quem é mais evoluído ou quem é menos evoluído, não. É para que percebamos que ali, dentro do ambiente doméstico, existe diferentes níveis convivendo debaixo do mesmo teto. E é aí, meu amigo, é aí, minha amiga, que eu vou lhe dizer, vou lhe afirmar, a doutrina espírita nos diz que com certeza vai haver atritos. São pensamentos diferentes, são sintonias diferentes, são emoções diferentes. Atrito vai acontecer. Qual é a melhor postura? Entrar nessa onda mental? A proposta hoje é diferente. É natural. Entenda como natural essa relação. Então não se magoe, não fique triste. Não deixe o seu coraçãozinho transbordar-se em mágoa e rancor. Olhe para ele com outro olho. Olhe para ele como irmão, como um espírito, assim como você também o é. E aí você vai perceber que a família é o nosso palco de crescimento, que a família é o nosso desafio, o grande desafio das nossas vidas. Vamos mudar o olhar? É essa a proposta de hoje. Olhar para os integrantes que estão lá dentro do nosso lar com os olhos de espírito. E ao olhar para aquele irmão mais difícil, não crie, não alimente sentimentos de mágoa, de raiva, de rancor ou de ódio. Olhe para ele como se ele fosse o teu passaporte. Pensa nisso. Ele é o teu passaporte de mudança. Aí você vai dizer, mas por quê que ele é o meu passaporte de mudança? Ele me magoa? Ele me entristece? Ele não faz as coisas do jeito que eu gostaria que ele fizesse? E aí eu vou lhe dizer, é com ele é a nossa ferramenta. Ele é o nosso instrumento de transformação, porque é com ele que nós vamos trabalhar perdão, compaixão, tolerância, paciência, amor. Pense comigo, muitas vezes ali no nosso ambiente doméstico recebemos ingratidão, fizemos tudo certo, tudo, absolutamente tudo certo, mas aquele indivíduo lá no nosso lar doméstico é ingrato. Recebemos incompreensão, ele não nos compreende, ele não nos ama como gostaríamos e como mereceríamos ser amados. E vou lhe dizer, olhe para ele como uma ferramenta colocada por Deus para que haja aquela sua transformação íntima. E ao olhar para ele como essa ferramenta, comece a pensar, esse tipo de comportamento precisa ser modificado.
Mude interiormente, não espere gratidão dele, porque ele não tem gratidão para dar. Não espere amor dele, porque ele não tem amor para dar. Não espere tolerância de quem não tem tolerância para dar. Mas não perca de vista, jamais, que todos nós somos irmãos. E que se todos nós somos irmãos e estamos ali naquele ambiente doméstico, será que não foi você que o convidou para partilhar as experiências junto com você? Para desenvolver uma nova relação, uma relação de amizade, uma relação de amor, uma relação de fraternidade e de sentimento? Será que isso não pode ser alguns resgates lá atrás das idas e vindas, que estão sendo feitos os reajustes necessários aqui e agora? Mude o jeito de ver, mude o jeito de pensar. E se você disser para mim que Jesus jamais passou por isso, eu vou te trazer uma história que você vai encontrar no texto bíblico aqui, ó, Marcos. Lá no capítulo 3, nesses versículos de 20 a 35, e no capítulo de Mateus, no capítulo 12, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versículos 45 a 50. Estava lá Jesus conversando com uma plateia de amigos, estava lá Jesus ensinando as suas lições para aqueles que estavam ali ouvindo, quando lhe chega um enviado dizendo a ele que Maria, a sua mãe, e os seus irmãos, que achavam que Jesus havia perdido a razão, estavam lhe chamando, lhe convidando para ir embora. E a plateia que estava ali ouviu que a família de Jesus estava ali para levá-lo embora. Imagine o coraçãozinho apertado desses milhares que estavam ali ouvindo Mestre Jesus, conversando com ele, e disseram a ele: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mestre Jesus, nessa hora, não podia perder a oportunidade, deve ter aberto aquele sorrisão, aberto os braços e dito: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Jesus jamais estaria depreciando a figura materna, nem a figura dos irmãos dele, ao contrário, aproveitou aquele instante para nos ensinar acerca de parentesco espiritual, abrindo o leque que esses irmãos podem encontrar e terem quando nos encontramos lá no mundo espiritual. Foi uma das grandes lições. Querido, olhe para o teu lar, olhe para os integrantes do teu lar e sinta e saiba que você é uma potência. Você pode ser a diferença no seu lar. Você consegue. 3 são os objetivos dessa aula. Primeiro, diferenciar o parentesco espiritual do parentesco corporal. Segundo, trazer uma passagem evangélica onde Jesus vai nos ensinar o que é o parentesco espiritual. E terceiro, explicar a importância dos laços espirituais e a importância dos laços corporais. Está pronto? Vamos trabalhar juntos? Será que você conseguiu, compreender tudo aquilo? Vamos fazer uma verificação para a fixação desse aprendizado? Responde para mim. Quais são os verdadeiros laços de família? Porque os laços materiais ou corpóreos são frágeis? E por que numa mesma família encontramos seres tão diversos uns dos outros? É o teu desafio. Responde. Trouxe para vocês a bibliografia, calcada em cima do Evangelho, do Livro dos Espíritos e do Livro de Vida e Sexo de Francisco Cândido Xavier. E encerramos
a nossa conversa do dia de hoje, com essa imagem linda de Mestre Jesus, onde ele deixa muito claro para nós que você não está e jamais estará sozinho. Jesus e a sua equipe velam por você. Muita paz.